Como foi que um prédio construído há quase 2.000 anos atrás, com tecnologias rústicas, que sobreviveu a 2 destruições e que foi reformado, pôde se tornar hoje um dos maiores centros de referência de vários profissionais? É o que nós vamos descobrir hoje. Bem-vindos a mais um episódio aqui e hoje nós vamos falar sobre o Panteão, esse prédio foda, fantástico que tem aqui em Roma, e ele é tão foda que ele é digno de receber um episódio só para ele. O Panteão ele recebe visitantes diariamente, centenas e centenas deles, e o Panteão serve de inspiração para muitas pessoas e muitos profissionais também, como por exemplo da engenharia ou da arquitetura. Mas como que até hoje o Panteão consegue ser tão surpreendente? O Panteão foi finalizado em 27 a.C., encomendado pelo Marcos Agripa, que até então tinha sido cônsul por 3 vezes. E o Panteão tinha a função de homenagear os deuses Marte e Vênus, e também Júlio César, que depois que ele morreu, ele foi assassinado, ele foi elevado ao patamar de Deus. No ano de 80 d.C., o incêndio destruiu o prédio e deixou somente a fachada, onde consta o nome do Agripa até hoje. Ele chegou até a ser reconstruído, porém no ano de 110 d.C., ele foi atingido por um raio e foi destruído novamente. Depois que esse raio atingiu o Panteão, os romanos falaram: não, deixa esse Panteão pra lá, que isso aí não tem jeito mesmo, não tem que ficar de pé, deixa pra lá. Mas aí, eis que surge o Adriano, nosso imperador nerd. E foi durante o governo do Adriano que o formato que nós podemos ver até hoje tomou forma. E o Panteão perseverante, ele conseguiu ficar de pé e, cara, ele tem segredos muito interessantes. O Panteão com esse formato, ele foi finalizado na primeira metade do século II d.C., mas até hoje a gente não pode afirmar quem que foi o autor do seu projeto. Na época, existia um arquiteto grego muito conceituado chamado Apolodoro de Damasco. Esse Apolodoro, ele era muito conceituado na época porque ele tinha feito vários outros trabalhos do imperador Trajano, que veio antes do Adriano. Então existem teorias que o Apolodoro poderia ter projetado o Panteão. No entanto, poderia também ter sido projetado pelo Adriano, porque é o seguinte: o Adriano não gostava do Apolodoro, eles tinham uma rixa, eles eram rivais. O Adriano é um imperador intelectual, escrevia poesia, fazia projetos arquitetônicos, mas também o cara era um pouquinho polêmico, Tinha amante, traía a mulher dele, então já viu. E o Adriano, por ele ser curioso e tal, ele já tinha feito alguns projetos de arquitetura que ele gostava de idealizar. O Apolodoro, cara, vivia ridicularizando o Adriano antes de se tornar imperador e depois também. Ele falava que o cara não prestava para ser arquiteto, que ele não sabia projetar estruturas nem nada disso. Cara, o Adriano, ele ficou chateado com esse Apolodoro. Ele não só ordenou que o Apolodoro fosse exilado, mas como também ordenou que o cara fosse morto. E dizem então que o Adriano poderia ter projetado o Panteão com essa forma complexa que ele tem hoje, em resposta ao Apolodoro. E aí, fazendo isso, o Adriano humilharia publicamente aquele cara que já havia feito o mesmo com ele. Aí o Adriano falava: cara, você tá zoando minhas casas no The Sims aí e tal, olha só, eu faço umas casas muito melhores que as suas, você não é ninguém, seu trouxa. Cara, imagina se rola um duelo entre arquitetos, Adriano e Oscar Niemeyer. Round 1. Fight! Pesado, hein? A cúpula do Panteão ela é feita inteiramente por concreto não reforçado, ou seja, não tem nada segurando ela para não cair. E ela pesa mais de 5.000 toneladas. Afinal de contas, como que os romanos conseguiram manter essa estrutura sem que ela caísse? Os romanos eles se preocuparam prioritariamente em remover qualquer peso da cúpula. Se a gente pegar a base do Panteão, nós vamos ver paredes muito grossas, muito espessas, de 6, 7 metros mais ou menos. Mas à medida que a gente acompanha a base do Panteão até o início da cúpula, quando chega na cúpula, ela começa a ficar mais fina à medida que ela vai ficando mais alta. E assim, os romanos removiam uma parte do peso com essa técnica. E a outra estratégia que os romanos usaram, que provavelmente é a que mais chama atenção, é aquele buraco que tem bem no centro da cúpula. E é um buraco mesmo, cara, ele é aberto. Se chove, molha por dentro do Panteão. Essa entrada era chamada de óculo. E ali, cara, é onde que está a parte mais sensível do Panteão. Aqui é onde que a pressão é muito mais forte. Então, cara, os romanos removendo essa parte, eles estavam simplesmente anulando a parte mais frágil da estrutura. pórtico
pórtico do Panteão ele é segurado por 16 colunas de granito que foram trazidas diretamente do Egito. Elas têm 12 metros de altura e pesam cerca de 50 toneladas. As portas do Panteão dizem que elas são originais de época romana, mas eu acho isso muito pouco provável. E elas são feitas de bronze e têm 7 metros de altura. Só que, cara, não tinha como esse prédio ser perfeito. Esses romanos animais, cara, eles erraram num detalhe. Se você for na parte frontal do Panteão, você tem um pórtico. E 3 metros acima dele, você tem tipo um rascunho da parte de onde ele deveria ter sido encaixado. Ou seja, o pórtico do Panteão, por algum motivo, ele é 3 metros mais baixo do que aparentemente eles haviam projetado para ser. Mas afinal, qual foi o motivo desse erro? Os romanos estavam sem recurso? Eles acharam melhor deixar mais baixo? Ou simplesmente as colunas estavam vindo de navio do Egito e naufragaram? Não sei. Mas a questão é, você vai na porta do Panteão hoje, você pode ver esse detalhe e é muito interessante. O Panteão ele foi convertido para uma igreja cristã e por isso ele sobreviveu ao caos do tempo e não foi destruído. O resultado disso é que o Panteão ele é a estrutura mais bem preservada que nós temos hoje de toda a antiga Roma. Depois que ele virou uma igreja cristã, o Panteão ele recebeu 2 campanários que os romanos carinhosamente apelidaram de orelhas de burro. E ficou tão feio, cara, ficou tão nada a ver com o prédio que no ano de 1882 eles foram removidos. Mas enfim, galera, esse foi o Panteão. Existem outras técnicas aí que os romanos usaram nessa construção, como a técnica do arco e da argamassa romana. Porém, esse é um assunto mais detalhado e eu vou explicar em outro vídeo. E eu queria perguntar para vocês, na fachada do Panteão tem uma inscrição em latim. Vocês sabem o que ela significa? Se sim, escreve aí pra gente nos comentários. Eu sou o Pedro Andrade para o canal Bortolos. O Panteão foi construído em 27. O Panteão foi construído em 27 a.C., encomendado pelo Agripa, que a vida. O Panteão ele foi encomendado em 20. Cara, tá foda, velho. Deixa quieto.